Bom dia, oitavo ano! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz e vamos a mais uma aula de matemática. E hoje falaremos sobre os monômios. Mas o que são esses monômios, né? São basicamente expressões algébricas, né? Expressões que possuem as letras, né? Mas com um diferencial. Ó, tem alguns exemplos aqui, ó. Esse primeiro tá errado, tá, pessoal? Aqui é menos 2a. Só que o a acabou sendo como potência, não é potência. 2a, x sobre 3, 3x ao quadrado e menos 3y, né? Essas expressões aqui, ó, elas têm uma característica entre elas. Quais são? Elas não apresentam nenhuma operação de adição ou subtração, perceberam? É só menos 3y, é só 3x quadrado, x sobre 3 e menos 2a. Eles não estão sendo somados e subtraídos com nenhum outro termo, certo? Então, é, isso vai basicamente caracterizar um monômio, tá? Uma expressão algébrica onde basicamente, ó, a ideia de mono é ter apenas um termo, tá? Dizendo o seguinte, ó, em um monômio distinguimos o coeficiente da parte literal. O coeficiente é quem? É a parte numérica do monômio e a parte literal é a parte formada por letras. Detalhe, pessoal, que a parte literal pode ter mais de uma letra, certo? Ou pode ter um monômio que nem tenha parte literal. Vamos ver alguns exemplos, ó. Por exemplo, x é um monômio. Quem é o coeficiente nele, né? Quem que é a parte numérica aqui junto com x? Na verdade, aqui, ó, se for observar, não tem nenhum número na frente do x, né? Mas a gente sabe que x não é a mesma coisa que 1 vezes x ou 1x. É, né? Então a parte numérica desse monômio x, ó, a parte numérica é 1. A parte literal são as letras desse monômio. Nesse caso, só tem o x. Então a parte literal é x. Certo? Olha o outro monômio, menos 10. Menos 10, ele não possui letra. Certo? Isso quer dizer, então, que a parte literal do menos 10, ele não tem, não existe. Por isso tem esse tracinho aqui, ó. E a parte numérica desse monômio é o próprio menos 10. Da mesma forma aqui, ó, menos z sobre 6. Aqui, ó, menos z sobre 6, né? Aqui na frente do z a gente sabe que tem 1, né? Z é a mesma coisa que 1z. Então quem que é a parte numérica aqui? A parte numérica vai ser essa fração aqui, ó. Por quê, ó? Menos 1z sobre 6 é a mesma coisa que menos 1z, menos 1 sobre 6 vezes z. Ou seja, então, a parte numérica é apenas o menos 1/6, como está aqui, ó. E a parte literal, nesse caso, só tem o z, só tem a letra z, né? Isso aqui é a parte literal. Tranquilo, né, pessoal? Olha o próximo exemplo, ó. 5yz. 5yz, ó, parte numérica, bem fácil de identificar, ó. A parte numérica é o 5. Ó, achamos um erro aqui, pessoal, tá invertido, ó. Não é YZ aqui, e aqui também não é 5. Tá? Vamos arrumar isso aqui. Então, nesse caso, ó, o coeficiente, que é a parte numérica, é 5. E a parte literal, que é a parte formada por letras, ó, nós temos duas, é o Y e o Z. Tá? Então, no caso, a parte numérica, o coeficiente é o 5,
parte literal YZ. E o último monômio, mesma coisa, ó. Menos 89xyz. Mesmo processo, ó. Parte numérica, que é o coeficiente, é menos 89. Tá aqui. A parte literal, que é formada pelas letras. Nesse caso, são três letras, ó. X, Y, Z. Então, aqui na frente, X, Y, Z. Certo? Detalhe, pessoal, o sinal sempre acompanha a parte numérica, tá? Conta aqui, ó. O menos com a parte numérica. Menos 10, tá aqui no menos 10. Menos 89, tá aqui no menos 89, tá? Observação. Todo número real não nulo é um monômio, igual aqui, ó, o menos 10. Ele é um monômio, só que sem parte literal. No caso, menos 10 não tem parte literal, ó. O número real zero é chamado monômio nulo, né? Que é o número zero. Por que ele é monômio nulo? O zero, se eu colocasse qualquer letra aqui, por exemplo, 0 ABC. 0 ABC, se eu multiplico o zero por qualquer outro valor, que seja por qualquer letra, isso aqui acaba dando sempre zero, tá? Então, zero com qualquer outro coeficiente literal, outra letra, certo? Acaba anulando todas elas. Então, zero com qualquer letra é apenas o zero. Por isso que o zero é chamado monômio nulo. Tudo bem? Monômios semelhantes, pessoal. Tá dizendo assim, ó. Ah, termos semelhantes ou monômios semelhantes são aqueles em que ambos têm a mesma parte literal. Ou seja, a parte literal então tem que ser igual, tá? Ou então, né, ambos não terem parte literal, que é como se fosse tivesse apenas coeficiente numérico. Olha os exemplos, ó. 3A e 4A. A parte literal de ambos é a letra A. Então eles são semelhantes. Mesma coisa aqui, ó. 9b ao quadrado x e menos 2b ao quadrado x. Certo? Eles são semelhantes porque a parte literal são iguais, ó. B ao quadrado x. Um detalhe, pessoal. Se fosse assim, ó. 3x b ao quadrado. Ele também é semelhante porque as letras que compõem são iguais, ó. Tem o b ao quadrado aqui, b ao quadrado aqui, tem x aqui, tá? Então também seria semelhantes. Mesmo invertendo a posição das letras, não faz diferença, ok? Item C, ó. 12x ao quadrado c e 12 aqui, ó. x c ao quadrado. Pera aí, tem um detalhe diferente aqui, ó. Percebam que nesse caso, ó, o quadrado tá no x, ó, é x ao quadrado. E nesse outro caso, ó, o quadrado, o expoente está no c, tá? Isso aqui são coisas diferentes, tá, pessoal? Por mais que tenha o x e o c nas duas partes literais, são diferentes por conta da posição do expoente. Aqui o expoente é no x, aqui o expoente é no c, tá? Então vai dizer que as partes literais não são iguais. Então eles não têm a mesma parte literal, tá? Por isso que eles não vão ser, então, semelhantes. Tudo bem? Item D, ó. Os monômios 9 ao quadrado e 4, né, não possuem parte literal. Olha, são só coeficientes numéricos, ó. É o 4 e 9 ao quadrado, 9 vezes 9, 81, né? Eles são apenas coeficiente numérico. Eles não possuem parte literal. Então eles também são semelhantes, né? Porque a definição diz assim, ó, mesma parte literal ou ambos não terem parte literal. Seriam apenas coeficientes numéricos, tá? Então aqui também são termos semelhantes. Certo, pessoal?
Bom, por hoje a teoria só fica aqui. Vamos agora fazer atividade, beleza? Vamos lá para a primeira atividade, que é a questão número 15. Tá dizendo o seguinte, ó. Quantos termos tem a expressão A mais 7B menos 4C? Tá. Então, pessoal, cada ajuntamento disso aqui, ó, cada parcela dessa expressão, ó, uma parcela aqui, outra parcela aqui, outra parcela aqui, isso aqui é um termo, tá? Então, nesse caso, a gente teria aqui, ó, três monômios diferentes, certo? Ó, o A aqui é um monômio, o 7B é outro monômio e o menos 4C é outro monômio. Ou seja, nós temos três monômios aqui. E como consequência, a gente tem também, então, três termos. A gente chama isso aqui, ó, de trinômio. Trinômio de que tem três termos, certo? Porque a gente já viu que quando monômio é quando tem apenas um termo. Quando uma expressão tiver dois termos, a gente chama de binômio. Bi, né, indica dois. Quando tem três termos uma expressão, trinômio. E se tiver quatro ou mais, a gente chama de polinômio, tá? Então, monômio, um termo, né? Binômio, quando a gente tem dois termos. Trinômio, quando a gente tem três termos de uma expressão. E polinômio, quando tem quatro ou mais expressões. Quatro ou mais termos. Beleza? Questãozinha bem tranquila, né, pessoal? Questão 16, ó, diz assim: utilizando a linguagem algébrica, escreva um monômio que traduza. Então, olha, como é que a gente pode representar a expressão o dobro de x utilizando a linguagem algébrica matemática, né? O que significa dobro de x? Lembra? Dobro indica duas vezes, não é? Então, como é que eu posso representar o dobro de x? Vou fazer o item para vocês, tá? Então, o dobro de x a gente pode representar assim, ó, como duas vezes x, não é? Ou 2x. Isso aqui que a gente pode, assim que a gente representa o dobro de x. Depois, item B, a metade. O que, que é a metade? O que significa o termo metade? Né? Depois, ó, o triplo de x. Né? O que, que significa a expressão triplo? E assim vai indo, tá, pessoal? Depois, terça parte. O que, que é terça parte? O que, que significa simétrico? E o quadrado. Um detalhe, pessoal, para simétrico é que esse termo a gente não ouve muito, tá? O que que é um termo simétrico, né? Se a gente olha em relação a uma reta numérica, a gente tem o zero aqui, né? O simétrico é aquele que está à mesma distância do zero. Por exemplo, se eu olho para o 2, quem é o simétrico do 2? É o que tem a mesma distância do zero para a esquerda, no caso, o menos 2. Eu olho para o número menos 5. Quem que é o simétrico do menos 5? Obviamente vai ser o mais 5, que é o que está à mesma distância do zero. Em outras palavras, o simétrico também pode ser aquele valor que, quando você soma com ele, vai gerar o zero. Observem, menos 2 mais 2 dá zero.
Menos 5 mais 5 dá 0. Tá? Então tem esses dois conceitos aí para a gente determinar quem que é simétrico. E sabendo disso, quem é o simétrico do x? Agora ficou fácil, né? Questão 17, pessoal, diz assim, ó. Separe em grupos de termos semelhantes. Pera aí, lembra que são termos semelhantes, ó. São aqueles termos onde a parte literal deles são iguais. E como é que vai fazer essa questão, pessoal? Bem simples, ó. Vou olhar primeiro para o 5xy. Vou só começar para vocês. 5xy, qual é a parte literal dele, ó? A parte literal é xy, certo? Essa aqui que é a parte literal do 5xy. Quais são ou os outros termos que têm a mesma parte literal? Então, olha, esse não é, só tem x quadrado, x ao quadrado, y ao quadrado, tá? Não, x quadrado, y. Aqui, ó, 2xy. Então, esse aqui, ó, e o 5xy, eles têm a mesma parte literal, perceberam? Aqui também é, ó, xy. Tem mais algum? Vamos ver. X quadrado y cubo não, x quadrado não, x quadrado não, x ao quadrado y ao cubo não, menos 4yx. Olha aqui, pessoal. Observem para cá, ó. Não é o x e o y também, só que só está invertidas as posições? Sim, né? Então, nesse caso, também são semelhantes, ó, aqueles dois. Então, olha, esse daqui também ele é semelhante ao 5xy, tá? Então, nesse caso, ó, um desses grupinhos seria quem? O 5xy, o 2xy e o menos 4yx. Esse aqui, ó, é um dos grupinhos. Aí depois você vai olhar para quem? Vai olhar, por exemplo, para o 9x. Quem são os semelhantes do 9x? E assim vai indo, tá, pessoal? Até achar todos os grupinhos dos termos que são semelhantes. Beleza? Continue aí, pessoal. E para fechar a aula de hoje, galera, ó, questão 18. Diz assim: copie e complete o quadro. No caso, não precisa copiar, tá? Porque já está na apostila de vocês. É só completar e responder. Então, olha, a gente tem aqui, ó, uma tabelinha, né? Com o monômio, no caso, ó. Tem até dois exemplos pra gente, ó. 3x a quarta. Então, olha, quem é o coeficiente? O coeficiente é o 3, que é a parte numérica. A parte literal é quem? X a quarta. Menos 2 ao quadrado, ó. Coeficiente é menos 2, tá aqui. Parte literal ao quadrado, tá aqui. Agora é só completar isso aqui, pessoal. Bom, 3a ao quadrado, quem que é o coeficiente? Você coloca aqui. Quem é a parte literal? Você olha e coloca aqui. Na quarta linha, ó, a gente tem o coeficiente e tem a parte literal. Bom, então qual vai ser o monômio aqui, ó? É só juntar. Bem fácil, né? A quinta linha é a mesma coisa, ó. A gente sabe quem é o coeficiente e quem é a parte literal. Então, eu junto os dois e eu vou obter um monômio. Certo? Sexta linha, ó, menos x a quinta. Aliás, menos x sobre 5. É muito parecido com o exemplo que nós vimos lá no começo, né? Menos x sobre 5, quem que é o coeficiente, quem é a parte literal? E menos 7, mesmo processo. Já vimos bem parecido com esses dois aqui, ó, nos exemplos. Tudo bem? Bom, pessoal, nossa aula de hoje vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham entendido e acompanhado, mas já sabem. Se tiver ainda alguma dúvida, manda nos comentários, que eu vou estar aqui, disponível para ajudar vocês, beleza? No mais é isso, galera. Muito obrigado por acompanhar a aula até aqui. E se cuidem. Tchau, tchau.